Começa agora o programa O Som do Céu. O Som da Céu. Nós estamos aqui com esse primeiro aconselhamento acerca de perseguições. A pessoa me descreve que ela sofreu algum tipo de perseguição dentro do próprio trabalho, onde as pessoas souberam que ela tinha uma fé e passaram a fazer gracinhas, passaram a dizer, olha, fulano de tal, ele é crente, não pode falar isso perto dele porque ele é crente, não é? Então, essas coisas acabam trazendo uma tristeza muito grande para as pessoas que, enfim, estão professando uma fé verdadeira no Senhor. E eu gostaria de compartilhar, querido meu, querida minha, eu gostaria até de pedir para o Renato, Rê, você tem alguma experiência de sofrer perseguição por causa do nome do Senhor? Com certeza, né? Tive uma experiência muito triste, né? Porque você acaba se entregando a um trabalho, né? Se entregando às pessoas, né? Você acaba doando o seu tempo, né? Aquilo que você tem mais de precioso, que é a palavra de Deus. E eu estava fazendo um trabalho, como eu faço um trabalho de aconselhamento, então eu recebo vários jovens de várias igrejas, e teve certa denominação que eu recebi os jovens, e os jovens começaram, né, a frequentar a minha casa, né, o estudo da palavra, perguntas e respostas, né, e acabou virando uma confusão, né, uma situação onde se tornou perseguição, porque eu acabei descobrindo que alguns estavam ali para testar, né? Tipo assim, enviado, né? A pessoa foi enviada para saber o que estava sendo dito. Tipo um espião mesmo. Isso não acontece só com o governo federal, não, Renato? Acontece com a gente também? Infelizmente não. Então, imagina você estar ali, né? Com a sua inocência, porque você não adianta, você está ali para agradar o Eterno e para salvar almas. Você o meu objetivo é esse, né? E a pessoa está ali mal intencionada, né? Eu já tive essa experiência onde pessoas entrou mal intencionadas, né, para descobrir qual era a razão da minha fé. Isso tudo para depois virar uma confusão, virar uma perseguição, né? Então foi uma situação muito desagradável, né? Foi uma situação muito triste, né? Foi uma situação onde eu precisei muito confiar no Senhor, muito invocar o Senhor mesmo, né? Foi situações acabou afetando outras pessoas. E a questão ali foi puramente doutrinária, não é? Quando nós pegamos as escrituras no original, eu acredito que traz uma complexidade muito grande. Muitas pessoas falam, de onde que vocês estão tirando isso, não é? Porque as pessoas não compreendem que as escrituras, como realmente está nos originais, elas não têm uma base para tradução de muita coisa, e nós temos procurado dedicar nossa vida de conhecer as escrituras com todo o nosso coração, todo o nosso empenho, toda a nossa força. É para isso que nós temos nos dedicado, e eu acredito que esse tempo chegou para que nós possamos verdadeiramente anunciar as coisas como são, como verdadeiramente são. E Rê, a perseguição acabou ou ela se tornou em difamação? Ela se tornou em difamação, né? E assim, o problema, né, da perseguição é que ela vai machucando não só a pessoa que está sendo perseguida, ela vai machucando outras pessoas e vai envolvendo várias pessoas, porque acaba entrando no que foi falado, na defamação. E então, para você, né, mas o que eu acho muito triste na perseguição religiosa é que nós, como cristãos, em vez de ir direto à pessoa que está sendo defamada, a gente que eu falo, gente, eu me incluo na família, entendeu? É triste para mim, né, porque eu passei por essa experiência. Quando eu falo a gente, eu acabo me incluindo na família, né? A família como corpo, né, filho? Como corpo. Como membros do mesmo corpo, não é? Isso. Então, quando, né, em vez de a pessoa chegar, né, porque você quer acabar com a fofoca,
é chegar para a pessoa que está sendo defamada e perguntar. E não foi isso que aconteceu comigo, né? Ao contrário, começaram a criar situações onde, olha, não ouço o Renato, né, até de herege eu fui chamado. Meu Senhor. Né, até de herege eu fui chamado e uma situação muito desagradável, né, e acabou se tornando uma defamação. Foi muito tenso mesmo. E uma coisa impressionante, querido meu, querida minha, que para que vocês compreendam, né? Eu sou judia messiânica, meu esposo é judeu messiânico, mas nós nunca impusemos ao Renato que o Renato fizesse parte da sinagoga. Ele tem um ministério junto às igrejas evangélicas, a várias denominações, e jamais nós impusemos ao nosso filho: olha, Renato, agora você vai conhecer isso aqui. Só que é evidente, tudo que nós aprendemos, tudo que nós sabemos, nós levamos ao conhecimento do Renato. E é evidente que ele vai checar, não é, Rê? É verdade. E quando ele vai checar, não pense que o Renato aceita também as coisas de qualquer maneira, porque ele não aceita mesmo. O Renato já sofreu demais, é um sobrevivente, é o maior sobrevivente de violência da América Latina. Nenhuma criança que meu filho passou, sobreviveu, não é? Então, assim, o Renato, ele tem uma ânsia realmente pela vida. Ele é o verdadeiro exemplo do Lehai. Lehai em hebraico, eu já disse a vocês, é pela vida, lutar pela vida. Para um judeu, uma vida salvar uma vida é como se você salvasse o mundo todo. E o Renato sempre vai checar as coisas, e quando ele checa, ele vê que de fato é daquela maneira, aí, meu irmão, não vai ter quem tire da cabeça desse menino mais. Se ele for convencido por constatação, ele mesmo vai atrás. E nessa questão eu até me propus aí falar com o pastor. Falei: filho, vê direitinho lá com o pastor. Até eu brinquei com ele, né? Eu falei: olha, Renato, eu não quero ver você sofrendo bullying, porque a sua mãe é judia messiânica, não é? Porque não é possível, gente. Está com algum problema com o que eu estou ensinando? Fale comigo, não é? Então, é bem isso que o Renato falou. Porém, usando esse exemplo, eu quero deixar alguns textos para vocês sobre perseguição. A perseguição para nós que estamos no caminho do Senhor é promessa, querido meu, querida minha. Ah, céu, isso daí eu não gostei não, essa promessa aí eu não gostei. Eu vou ler para você, 2 Timóteo 3,12. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Yeshua, o Messias, em Jesus Cristo, serão perseguidos. Então é uma promessa. Não é? 2 Timóteo 3,12, todos que querem viver piedosamente serão perseguidos. Até nós estávamos falando outro dia acerca de alguns ministérios que não são perseguidos, e o Renato falou: mãe, tem alguma coisa errada. É verdade, é verdade. Quando não tem perseguição, né, não tem... Tem alguma coisa errada, quando está agradando todo mundo, porque, gente, trabalhar com alma não é agradar, né? Às vezes, por exemplo, quando você faz um aconselhamento, né, tem pessoas que amam o Renato, mas tem pessoas que não querem ver o Renato na frente, porque não adianta, o aconselhamento real, verdadeiro, ele não agrada. Não agrada. Eu já passei isso na minha vida. Tem coisas que minha mãe chegava para mim conversar que eu não aceitava. Hoje eu tenho mais paciência, né, porque eu já passei por isso. Mas tem pessoas que vão te odiar gratuitamente, porque você aconselhou o caminho certo. E olha só, seguindo outra coisa, querido meu, querida minha, Mateus 5,10. Bem-aventurado quem, queridos? Quem? Os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijem-se e exultem, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Não é? Nós vimos para cá conversando do aconselhamento, e impressionante, uma pessoa foi visitar a igreja onde meu filho congrega, e conversando com outra pessoa, estava falando do testemunho dele, falou: não, esse Renato é uma pessoa assim, assim, assim.
Aí a pessoa falou, ele é membro aqui. Não, o Renato que nós ouvimos lá na nossa igreja, ele nem tem igreja, ele é uma pessoa herege, ele anda por aí, é um andarilho. Coitado do meu filho, Renato, você é um andarilho, filho. Gente, é que eu sou missionário tem... uma coisa interessante, amados, eu respeito várias denominações, né, com as suas visões. Outra coisa é alguém perguntar para mim, né, se alguém chegar para mim e perguntar qual é a razão da minha fé, não está falando a razão da fé das igrejas, está perguntando a razão da minha fé, eu vou responder, né, uma coisa interessante, se eu estou dentro de uma igreja, com certeza, amados, eu vou respeitar, eu vou, né, tá fazendo o máximo ali, eu vou respeitar. Agora, quando eu estou dentro da minha casa, quando eu tenho uma intimidade com o Senhor e alguém me perguntar, eu vou responder, né? É essa situação que as pessoas não entendem, né? As pessoas ela não compreendem. Se você tem a palavra do Senhor diz claramente, né, que vão questionar para a gente a razão da nossa fé. E olha só, querido meu, querida minha, Marcos 4,16 diz o seguinte: semelhantemente são esses os semeados no solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo recebem com alegria, mas como eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhes chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. Então é evidente que as pessoas, por exemplo, uma pessoa que se converteu, está dentro da família, sempre foi Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, sou mesmo assim, você sempre assim, e de repente deixa de ser assim, as pessoas vão hostilizar, vão falar, mas por que você mudou? Por quê? Ninguém quer mudança, querido meu, querida minha, ninguém gosta de mudança. Finalizando, eu quero deixar para você que me pede um aconselhamento, ô Céu, como é que eu lido com essas questões? Eu quero deixar para você um texto que está em Salmos 56:8. Eu vou ler para você, de 8 a 11. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste minhas lágrimas no teu odre. Não estão todas inscritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Eu bem sei isso, que Deus é por mim. Em Deus cuja palavra eu louvo. No Senhor, em cuja palavra eu louvo. Nesse Deus eu ponho a minha confiança. E nada eu temerei. O que é que me pode fazer o homem mortal? Renato, o que você sente no caso? Porque é uma liderança que está praticando essa perseguição e difamação, que é pior. Eu acho que pior do que perseguir ainda é a difamação, viu, meu querido, minha querida? Mas, Rê, qual a nossa postura diante de uma situação de perseguição completamente injusta, equívoca? Qual a nossa postura, filho? Amados, a nossa postura em relação a isso, primeiro, é confiar no Eterno, confiar em Deus, né? Você seguir o caminho que o Senhor te colocou, você orar, né? Eu falo que não há nada melhor do que o tempo com o Eterno, porque o que acontece? A verdade ela vem à tona, a gente não precisa nos defender, né? Porque se a gente começar a nos defender, ou a gente começar a trazer aquilo para nossas vidas, a gente para o chamado que o Senhor tem nas nossas vidas, a gente para, aí a gente começa a ter pensamentos negativos e a gente vai se destruir. E na nossa destruição, muitas vezes é o desejo dos nossos adversários. Paramos. Então, amados, continue, né? Não deixa na mão do Senhor, Ele vai nos justificar, Ele tem a sua maneira, né, de agir, Ele tem a sua maneira, Ele vai, o Senhor, não há pessoas que se entregou na mão do Senhor e saiu decepcionado, né? E orar por essas pessoas, né? Orar, né? Orar para que o Senhor alcance, para que o Senhor, né, tenha misericórdia, né? Não exercer juízo nem vingança, que a nossa natureza a gente quer vingar, né? Ou vingar ou se justificar. Não, ore pela essa pessoa que está te perseguindo, né? Confia no Senhor e o Senhor vai respaldar a tua vida. Assim aconteceu comigo e tem acontecido comigo. Isso é verdade, querido meu e querida minha, e é uma prática de vida. Nós não estamos aqui colocando para vocês alguma coisa
que não esteja sendo verdadeira e uma prática nas nossas vidas. Essa liderança desse lugar, nós temos no nosso coração, nós queremos que aquele lugar prospere, que estejam em compromisso em relação à vida do nosso Senhor e Salvador. Nós somos o mesmo corpo, nós somos a mesma... O que sente o nosso Senhor, sente também o nosso organismo. Querido meu, querida minha, eu quero agradecer. Nós estamos aqui com um número recorde na internet. Que coisa linda, meu querido, minha querida. Você que está me ouvindo aí na internet, um grande beijo no seu coração. Nós estamos aqui recebendo os pedidos de oração também de todo mundo. Olha, nós estamos honrados de ter uma quantidade de pessoas como vocês, prestigiando a nossa audiência aqui, prestigiando esse tempo que é um compromisso com o eterno que nós temos de devocional em relação à sua vida.